Havendo o número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª reunião plenária da 17ª legislatura, de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020. 11ª reunião plenária ordinária da 17ª legislatura. 14ª reunião plenária da primeira sessão legislativa de 2017. 11ª reunião plenária ordinária da primeira sessão legislativa. Agenda legislativa. Leitura e votação da ata da reunião plenária número 17. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura da ata. Coloco em discussão a ata os vereadores que desejam discutir a ata que se manifestem. Coloco em votação a ata os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A aprovada a ata da reunião plenária número 17. Comunicações e convites já estão disponíveis nos gabinetes de cada vereador. Comunicação ao plenário. Em segunda comunicação ao plenário, requerimento de diárias número 2 de 2017, da autoria do vereador Pedro Danelli, solicita autorização para viajar a Brasília no dia 24 de março corrente. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A aprovada, requerimento de diárias do vereador Pedro Danelli. Nesse momento, passamos ao espaço do orador do grande expediente. Será utilizado pelo vereador Márcio Patucci, bancada do PDT. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos prestigia na tarde de hoje, telespectadores do canal 16, imprensa, dizer que todo primeiro grande expediente do ano, ele é sempre uma fala que vai direcionar o trabalho, vereador Alex, que vai como a construção de uma casa, né? Ou seja, é o planejamento, é o desenho, e com base nisso eu quero fazer, nesses 30 minutos que eu tenho direito, uma abordagem sobre as várias pautas, os vários trabalhos que eu e a minha assessoria, aqui a Natália, o Címora, a Luciana, o Círio, que a gente tem procurado desenvolver desde que assumimos dessa legislatura, claro que não esquecendo tudo que foi feito na legislatura passada. A importante passagem que nós tivemos à presidência da Câmara, a importante passagem que tivemos trabalhando em algumas comissões especiais, comissões temáticas, e que, de certa forma, fazem com que o trabalho ele passe a ser algo continuado, algo que nunca para. Então, eu pediria ao Círio que pudesse ir passando algumas imagens e que eu quero falar um pouquinho dessas imagens que a gente vai reproduzir aqui no nosso telão e os telespectadores em casa poderão ver através do vídeo. Esse nosso primeiro grande expediente, eu quero abordar alguns temas, sobretudo do desenvolvimento econômico, que eu vejo que são temas absolutamente importantes, e eu fiz questão de fazer um resgate, vereador Paulo Neck, Vossa Excelência, que está cumprindo seu 5º mandato nessa casa, fazer um resgate sobre importantes empresas, importantes ações que os governos passados e presentes tiveram e têm em relação ao fomento da geração de emprego na nossa cidade. A empresa BS Bios, que colocou a sua marca, colocou a sua raiz, fez toda a sua produção no biodiesel, empregando mais de 500 trabalhadores, contribuindo de forma participativa e bastante contributiva em relação à geração de emprego, renda e aos tributos. Ela teve o seu planejamento lá na gestão do prefeito Ayrton Dipp, a partir de 2005,
ela que está atuando há quase 10 anos na nossa cidade, e impulsiona não apenas o ramo do biocombustível, não apenas a geração de energias renováveis, mas também uma cadeia de sistemistas que fazem o abastecimento daqueles serviços, assim como produtores rurais e outras formas, né, de você poder contribuir com essa empresa. Claro que além da BS Bios, nós tivemos outras empresas, como é o caso da Italac. Pode passar um pouquinho. Nós tivemos também a contribuição da Manitowoc, e aqui eu queria falar um pouquinho da Manitowoc. Essa empresa que, assim como a BS Bios e a Italac, que se estabeleceram aproximadamente 8 anos aqui em Passo Fundo, a Manitowoc, por algumas razões de comércio nacional e internacional, anunciou já em Passo Fundo alguns procedimentos que essa casa teve o cuidado de buscar informações em relação a demissões de trabalhadores, a falta, ou melhor dizendo, a perda de iniciativas em relação à sua produção, o que de certa forma desabastece o mercado nacional, desabastece o mercado local em relação à geração de emprego, produção de renda e também o fortalecimento de cadeias de produtores. Nós tivemos conversando ainda no mês de dezembro, final do mês de dezembro, com a direção da empresa. Enquanto presidente dessa casa, pedimos que ela olhasse para Passo Fundo, assim como olhou e planejou quando da sua vinda. A Manitowoc foi a primeira planta industrial fora dos Estados Unidos, aqui no Brasil, e que com os investimentos à base de 100 milhões de reais para a formação daquela planta, nós esperávamos, obviamente, que ela tivesse uma vida ativa muito mais firme e forte aqui na nossa cidade. Ainda queremos acreditar que essa empresa possa reverter e rever os seus conceitos em relação à Operação Brasil, porque essa estrutura que tem lá, uma das mais modernas do mundo, hoje, para a produção, encontra-se, de certa forma, inativa, sem prestação em relação ao seu exercício final, à sua produção total, o que muitas vezes faz com que o próprio município perca em relação ao retorno tributário e deixe de agregar aos seus cofres importantes recursos para que as diversas políticas públicas possam ser implementadas. A Italac, uma empresa de laticínios de Goiás, que se estabeleceu aqui em 2007, eu tive a oportunidade ainda no mês de março, início desse mês, fazer uma visita à direção, aonde nos foi, obviamente, que comunicado, mas essa comunicação vai ser produzida após o término de alguns estudos, aonde ela já prevê uma ampliação da sua base, da sua planta de produção, onde já prevê uma ampliação em outros serviços e outros produtos fora da linha branca, como que são produzidos aqui em Passo Fundo. Isso comprova de que aquela decisão de que a nossa grande região é fornecedora, é produtora, melhor dizendo, de uma bacia leiteira invejável no norte do estado, isso comprova com esses investimentos, com a manutenção da Italac em Passo Fundo e com essa proposta de ampliação que ela anuncia e certamente vai contribuir muito, não só para a geração de emprego, mas obviamente para fomentar todos esses produtores que passam a fazer essas entregas desses produtos. Passo Fundo, se nós olharmos no passado, nós perdemos a Parmalat para Carazinho, perdemos uma empresa, a Nestlé para Palmeira das Missões, perdemos a CCGL para Sarandi, e nós vimos o grande potencial que a nossa cidade tinha nesse sentido, e lá em 2007, acertadamente, nós tivemos então a manutenção, ou melhor, a vinda dessa empresa de forma sólida, comprovando que o setor produtor leiteiro da região norte do estado ele é forte e precisava ter investimentos nesse sentido. Se o vereador Paulo quer uma parte? Pois não, vereador. Obrigado, vereador Patucci. Estou observando aqui na imagem do telão, vereador Patucci. Como é grande, né? Como é grande.
Mas como é grande também a rasteira que deram no município de Passo Fundo. Ali é uma área de 45 hectares, vereador. Ali, quantas empresas poderiam ser instaladas? Ali poderia estar a Manitowoc, mas não 45 hectares. Ali o município fez todo o asfaltamento. Ali o município fez toda a infraestrutura, água, luz, asfalto. Ali o município deu 7 anos de isenção do IPTU. E ali nos deram uma rasteira. Torço que volte, mas será difícil. Vereador, nós estaremos fazendo um pedido de informação ao Executivo para ver a questão de quanto geraram de impostos para o município de Passo Fundo, né? Agora, nós sabemos também, eu tirei a matrícula no cartório de registro de imóveis, que toda a área está hipotecada. Os 45 hectares, 100% está hipotecado para os bancos. Tomara que essa história acabe bem. Essa casa também tem parte no erro que foi feito. Nós não poderíamos ter aprovado de forma nenhuma às pressas 45 hectares para uma única empresa. A meia-culpa tem que ser dividida entre nós e o Executivo. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Eu não sei se Vossa Excelência estava na legislatura, eu não sei qual foi o seu posicionamento, o seu voto, mas eu vejo, vereador, que se Vossa Excelência votou sim, votou bem. Na minha opinião, Vossa Excelência votou sim, votou bem. Claro que o processo de retomada ou a reutilização dessa área, ela passa por um novo debate, uma nova discussão. Porque quando essa empresa internacional resolveu investir no Brasil, várias cidades brasileiras estavam interessadas. E Passo Fundo ganhou destaque pelas questões logísticas, ganhou destaque porque estava num bom momento econômico nacional, né? Nós tínhamos o país, o Brasil, sendo referência em relação ao crescimento econômico de várias outras grandes potências. Então, é claro que a Manitowoc olhou para o Brasil como algo positivo. A sua indignação é a mesma que a minha, em relação à paralisação da produção, em relação à demissão de trabalhadores, em relação à não utilização de toda aquela área para uma produção efetiva, uma produção condizente ao que a empresa poderia fazer e de certa forma, nós esperamos, né, com que isso possa ser retomado. Agora, claro que se essa área não puder ser utilizada para essa finalidade, eu acredito que a Prefeitura Municipal já tenha pensado, já esteja, melhor dizendo, conversando com a direção dessa empresa para que a utilização possa compreender algo que impulsione o desenvolvimento econômico e possa ajudar outras empresas que pedem a toda hora, a todo momento, áreas industriais e áreas logísticas para o seu estabelecimento. Mas eu quero dizer que a vinda dessas grandes empresas internacionais para Passo Fundo fez com que todos os índices sociais e econômicos da cidade pudessem ser melhorados, nós tivéssemos uma ascensão quase que espetacular em relação a outros municípios gaúchos, de modo que a nossa economia, o nosso PIB, saiu da 10ª posição para a 6ª ou 7ª. Isso não se consegue, obviamente, com apenas intenções ou boas intenções. Isso consegue quando se age, quando se propõe, quando se vai atrás e se efetiva razões para a industrialização. Se o Círio puder passar a nossa imagem, eu também fiz a questão de trazer à tela um pedido que nós fizemos. Aí está a planta da Ambev, uma planta que abastece toda a produção, pode parar aí, que abastece toda a produção da Argentina, do Mercosul e da região sudeste do país em relação à produção de cerveja. Então vejam que essa planta da Ambev, quando pensada estrategicamente, num ponto comercial, num ponto logístico, que favoreceu, e, obviamente, os interesses da empresa e contribuiu para que ela permanecesse há muito tempo aqui em Passo Fundo. Em relação ao Distrito Industrial, em conversa que nós tínhamos com o senhor secretário municipal, o senhor Carlos Eduardo, que gentilmente sempre recebe os vereadores, estava há poucos instantes no nosso gabinete, o Cadu tem nos dito que mais de 100 empresas procuram a sua secretaria para que tenham possibilidade
e condição de receber algum incentivo econômico do município. Seja com áreas físicas, seja com uma pavimentação, seja com uma terraplanagem, seja com uma isenção fiscal. E o município que não faz isso, ele fica muito atrás da história. Se nós identificarmos os municípios brasileiros, e lá são 5.500, nós vamos ver que todos aqueles que crescem regionalmente fazem apostas, fazem decisões que muitas vezes pesam na conta política dos prefeitos, porque se tem que investir recurso para a empresa, vai faltar recurso para a saúde, vai faltar recurso para a pavimentação, e quando acertadamente se faz isso, uma grande região, uma grande cidade ganha. Então, a história vai dizer que a administração do prefeito Dipp fez medidas acertadas em relação ao desenvolvimento econômico. A história vai dizer e vai comprovar com números que Passo Fundo cresce, diferentemente de outras cidades, com tamanha condição populacional, com tamanha condição territorial, e que nós, porque incentivamos, e essa casa também faz a sua parcela de participação, quando aprova os projetos, discute, faz audiências públicas, e esse é o papel do legislador. Então, eu não, assim como votei o projeto da BS Bills com a maior tranquilidade, em defesa de um patrimônio político da gestão do prefeito Dipp, em defesa do crescimento econômico de Passo Fundo, acredito que terei condições de votar outros tantos projetos que possam vir do Executivo. Claro que nós, já em reuniões que realizamos, nessa casa, em outras manifestações, nós entendemos que falta áreas, falta esse incremento para que esses novos empresários possam investir aqui em Passo Fundo. Então, fica, obviamente, esse pedido à administração municipal. A gente sabe que há um consenso em relação a isso, porque outros colegas vereadores também são procurados para intermediar, encaminhar pedidos de área à prefeitura. Então, nós ficamos com essa nossa convicção sobre o crescimento econômico. Além dessas questões industriais e econômicas, eu quero fazer uma abordagem sobre algumas iniciativas que nós trabalhamos e vamos trabalhar ainda na área da saúde, né? Pode passar? Está passando. O Hospital Municipal. Nós fizemos o ano passado alguns pedidos para parlamentares da região de Passo Fundo, para parlamentares do Estado. Também houve uma interferência do próprio secretário municipal da Saúde, pedidos do prefeito para que nós buscássemos os nossos parlamentares vinculados aos partidos, para que fossem disponibilizados emendas parlamentares para esse socorro ao Hospital Municipal. Há um projeto, faltam recursos, e grande parcela das emendas que vem a Passo Fundo, isso parece que eu estou vendo o vereador Paulo Pontual fazer uma crítica aqui, né, o ex-vereador dessa casa, que muitas emendas são destinadas aos hospitais da cidade e Hospital São Vicente, e poucas emendas são destinadas ao hospital público, hospital municipal. Claro que cada articulador, cada vereador que faz esse contato, muitas vezes também faz um direcionamento. Nós temos um encaminhamento, vereador Patrick, Vossa Excelência acompanhou isso em Brasília, junto ao senador Lazier Martins, que até então estava no PDT, vereador Tozon, e hoje faz parte da bancada do PSD, mas o senador assumiu um compromisso de encaminhar recursos das suas emendas parlamentares, assim como o deputado federal Afonso Mota, e nós estamos esperando, tão logo, essa notícia deles, para que o tão querido hospital, o tão falado hospital, que é sempre a porta de entrada de muitas pessoas que têm baixas condições financeiras, que ele possa ser recuperado e se insira cada vez mais no cenário da saúde em Passo Fundo, no cenário da prestação de serviços, como algo positivo e efetivo, né? Havia um tempo em que algumas notícias do Hospital Municipal não eram muito agradáveis. Claro que esse tempo passou, as administrações foram melhorando, os serviços foram melhorando, mas quando se trata de saúde e atendimento
a população mais carente, nós sempre temos que ser exigentes para que todo investimento, toda recuperação, ela possa ser feita na medida do possível, da melhor forma. Ainda em relação ao hospital municipal, nós fizemos, aliás, o hospital da cidade, nós recebemos, através do deputado Afonso Mota, aproximadamente R$400 mil em emenda. Isso já está sendo utilizado para a compra de equipamentos. O processo de compra do hospital ainda, me parece que ainda não finalizou. Então, há uma expectativa de que também essas verbas conquistadas, através do deputado Afonso Mota, possam servir, né, para que novos atendimentos especializados ocorram naquele hospital. Em relação ao SAMU, nós discutimos há pouco na Comissão de Constituição e Justiça qual que seria a providência, o vereador Matheus fez um alerta aos vereadores da comissão, qual que seria a providência, o que Passo Fundo pode esperar do SAMU? Eu li aqui, vereador Alex, a semana passada, uma comunicação da secretaria, aonde, através de um pedido de informação, nós queríamos saber por que Passo Fundo não consegue receber ambulâncias novas, por que Passo Fundo não consegue melhorar o serviço, por que Passo Fundo vê municípios da região como Erechim, Carazinho, ganharem novas ambulâncias, e nós temos que estar acompanhando o noticiário, muitas vezes com muita tristeza, né? Porque a ambulância quebra, a ambulância não funciona, né? Há socorros e pessoas a serem atendidas, e o serviço muitas vezes fica precário por conta dessa falta de estrutura. Então, mais uma vez, a gente vai ressaltar a nossa cobrança pela melhoria do serviço de atendimento médico de urgência da SAMU, que é um serviço idealizado pelo governo federal e que tem dado certo no Brasil porque tem ajudado a salvar vidas. Eu não consigo compreender com que essa casa fez a aprovação no ano de 2014 de uma lei encaminhada pelo Executivo que previa a contratação dos serviços de atendimento avançado, vereador, para colocar um médico para auxiliar no serviço. Hoje nós não temos esse atendimento especializado. Então, fica mais uma vez esse nosso apelo para que o Poder Executivo possa repensar nessa política pública. Alguém lá vai dizer que não tem dinheiro, alguém vai dizer que se gasta muito com o SAMU, e eu vou responder, então, se não tem dinheiro para gastar com o SAMU, é porque está gastando muito mal na saúde de Passo Fundo. 15% do orçamento de R$600 milhões, ou seja, são mais de 180 milhões de reais que são utilizados para a saúde, e não se tem recursos para estruturar o serviço do SAMU. Ou é incompetência, ou é falta de prioridade, como a gente sabe que a política, muitas vezes, ela depende disso, né? O gestor tem que querer para poder realizar as coisas. Em relação aos serviços de emergência e urgência dos hospitais, nós começamos um debate nessa casa o ano passado, onde recebemos aqui todas as direções dos hospitais da cidade, Coordenadoria Regional de Saúde, vereador Luiz Miguel, onde o Luizinho esteve participando. À época, o coordenador era o Curtis, que agora me parece que é secretário de Saúde em Marau, onde nós questionávamos se haveria possibilidade, já porque há necessidade, dos hospitais da cidade e São Vicente melhorarem os seus serviços de atendimento de urgência e emergência. Por que eu falo isso? Porque quem muitas vezes precisa de um atendimento desses, que é a porta de entrada dos hospitais, se depara com algumas dificuldades, das mais diversas, e que por alguns instantes, alguns minutos, alguns segundos, pode fazer com que determinada enfermidade ou determinada gravidade ela possa piorar, né, e muitas vezes levar pessoas a óbito. Claro que os hospitais têm uma responsabilidade jurídica em relação à entrada de qualquer pessoa nos seus espaços, né? E o que a gente cobrava naquela oportunidade é que esses hospitais colocassem como prioridade de investimento, já que se amplia atendimentos que a gente sabe que economicamente são importantes, como é o caso de oncologia, mas que também as emergências pudessem ser ampliadas, pudessem atender, né, com condição, atender com formas, não de atendimento médico, mas estruturais,
porque muitas vezes havia, né, uma má impressão em relação a esses atendimentos que eram realizados nesses hospitais. Me parece que o hospital da cidade está evoluindo, que o Hospital São Vicente também já há uma nova planta em relação a esses atendimentos. Claro que a gente só vai descansar de cobrar quando essas obras saírem do papel, essas obras forem inauguradas e a gente puder ter uma população de Passo Fundo e regional atendida, porque eles prestam um grande serviço público. E vejam vocês que tanto um quanto outro hospital estão na nossa cidade há aproximadamente 100 anos. 99 anos o Hospital São Vicente e há 102 anos o Hospital da cidade. Então, experiência, know-how, conhecimento, a gente sabe que as direções têm, só o que a gente espera é que esses atendimentos possam ser ampliados nesse serviço que, como eu disse, é a porta de entrada para muita gente no hospital. A gente gostaria que as pessoas pudessem entrar no hospital para fazer uma consulta, para fazer um exame, mas muitas vezes são encaminhados através de um acidente, através de qualquer outra enfermidade mais grave, e um atendimento como esse, a gente sabe o quanto é importante, o quanto se faz crucial para uns segundos de vida. E nós encaminhamos recentemente uma indicação, programa Fila Zero na saúde. Né? Alguém vai dizer, mas o vereador viu algum outro prefeito fazer, viu em alguma outra cidade ser realizado, vereador Rufa. E a gente sabe do carinho que Vossa Excelência tem com a saúde, sobretudo com o atendimento às pessoas mais humildes. Eu volto aqui à mesma crítica que eu fiz em relação ao SAMU. Né? Dinheiro há, dinheiro existe. Só o que nós temos que saber é quais que são as prioridades em relação à saúde do município de Passo Fundo. Assim como outros municípios, não estou falando aqui de São Paulo, a gente vai para Santo Ângelo, que são municípios menores, a gente vai para Santa Maria, que é um município um pouquinho menor, que já implementaram projetos de fila zero na saúde, eliminando completamente os absurdos e os abusos em relação aos atendimentos de consultas especializadas e exames que são encaminhados, sobretudo, na rede pública. Então, eu vejo que a gestão municipal ela pode avançar muito em relação a isso, pode se consagrar por estar exercendo um direito fundamental aos passofundenses, mas mais do que isso, economizando muitas vezes, porque há um retrabalho, há muitas vezes uma ida, né, em várias unidades de saúde por parte das pessoas que são atendidas, e a informatização é um outro ponto que tem que ser também encarado e tem que ser, obviamente, que idealizado. O ano passado nós fizemos um pedido de informação, vereador Alex, em relação à informatização das unidades de saúde. Esse processo me parece que ele já começou na secretaria, já começou, leva um tempo ainda, né, para ser implementado. Tem recursos estaduais, 1 ano, vereador Alex. Toda a rede 1 ano, né? A gente sabe que é cabeamento, é sistema de logística, é treinamento de servidores, não é nada rápido. Mas com recursos estaduais e federais, a gente sabe que esses processos poderão ser muito bem desenvolvidos e poderão melhorar o atendimento e o resultado final na saúde. Sobre a segurança, eu até vou pedir para o Ciro que pode deixar passar, porque eu acabei me estendendo mais em 2 áreas. Mas nós temos aí pedidos em relação à central de vídeo monitoramento, né, a central que foi idealizada quando nós estávamos na frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Houve por parte dessa casa, na legislatura passada, o destino de quase R$570 mil de emendas, as emendas impositivas, era 1 milhão, aí o prefeito vetou algumas delas e ficou então R$570 mil, que teve contribuição desse vereador, o vereador Paulo Neck, o vereador Alex Necker, eu acredito que o vereador Gleison também contribuiu para o vídeo monitoramento, outros tantos vereadores assim o fizeram, mas não tivemos a condição de aplicar todos os recursos daqueles captados, que era 1 milhão, o que iria estruturar de forma grandiosa esse projeto, que é um projeto da iniciativa privada, que é um projeto da CISA, em parceria com a Brigada Militar, e queria
colocar em Passo Fundo aproximadamente 150 novas câmeras. Então vejo que nós íamos superar, inclusive o município vizinho de Marau, que tem 110 câmeras, e nós ainda temos as 29 câmeras, 28 câmeras, não me falha a memória agora, aquelas que nós entregamos em janeiro de 2012. Também em relação ao presídio, né, essa grande novela do presídio regional, que é uma área em que foi disponibilizado pelo governo do Estado, aliás, pelo município ao governo do Estado em 2007, lá se vão 10 anos, a obra começou, a obra parou, há projetos, haviam embargos em relação às licenças ambientais, e a obra do presídio, que é tão, não vou dizer que é tão desejado, porque aqui eu queria estar falando de construção de escola, e daqui a pouco vou trazer aqui uma frase de Darcy Ribeiro, que vai ver que se nós tivéssemos evoluído em escolas, se o Brasil tivesse evoluído em escola, nós não estaríamos aqui gastando tempo, perdendo tempo para a construção de presídios, vereador Tozon. Mas somos uma sociedade que, infelizmente, tem grandes desigualdades sociais e econômicas, e precisamos, sim, retomar o assunto da construção do presídio municipal. Aliás, do presídio regional. Eu solicito 5 minutos de comunicação gente do PDT. Concedido, vereador. E os 3 minutos do PDT. Concedido. Obrigado, vereador. Policiamento comunitário também foi uma iniciativa que veio para Passo Fundo. Aliás, a primeira cidade do Rio Grande do Sul a receber o policiamento comunitário foi Passo Fundo, em novembro de 2011, quando nós inauguramos, vereador Saul, pena que o vereador Saul não está aqui, lá no bairro Schindler, né, o primeiro núcleo de polícia comunitário. Depois dele vieram mais 5, hoje Passo Fundo conta com 5 núcleos de policiamento comunitário. Claro que essa é uma técnica, é uma formação que também, se não houver o incentivo por parte do governo do Estado, da própria Brigada Militar, ele não evolui, ele não se firma, né, como um policiamento altivo, um policiamento de reconhecimento das fragilidades sociais, e um policiamento que tem dado um resultado fantástico em todas as cidades, em todo o mundo onde ele é aplicado, né? Eu gosto de ouvir presidente de bairro que briga com o vereador, que briga com o prefeito, quando o policiamento comunitário no seu bairro não está atuando de forma condizente. Isso faz com que essa atitude no envolvimento comunitário, essa atitude que nós temos da polícia, ela possa ser algo muito mais engajado, muito mais frequente, e resolver os tantos problemas de criminalidade que nós temos. E, além disso, nós também idealizamos ano passado um projeto de lei que acabou sendo vetado pelo senhor prefeito. Não é a Guarda Municipal, né? A Guarda Municipal é uma outra ação que também tem a iniciativa e a chancela de outros vereadores. Está aqui o vereador Eloy Costa, que tem a mesma preocupação desse vereador, de termos mais polícia, mais policiamento, né? Mais policiamento. Só peço que segurem nessa imagem. Mas a Guarda Municipal, ela seria um importante vetor de trabalhar com as polícias, com a Brigada Militar, até que nós consigamos instituir aqui em Passo Fundo os Conselhos Comunitários de Segurança Cidadã, que são conselhos basicamente formados por todas aquelas lideranças que existem lá no bairro. Vai estar o diretor da escola, vai estar agente de saúde, vai estar o padre, vai estar o pastor, vai estar o presidente de bairro, vai estar a associação dos pais das escolas, vai estar lá a associação dos idosos, todo esse conjunto, esse organismo próprio que as comunidades têm, que só elas conseguem identificar muitas vezes problemas de violência, problemas estruturais, e que a gente sabe que o poder público tem muita dificuldade de chegar ao encontro delas. Então nós estaremos, e já conversamos com o presidente do ANPAF, o nosso colega servidor aqui, o Luizinho Valendorf, e já pedimos um espaço para ele, numa reunião com todas as lideranças, para que esse projeto possa ser apresentado e ele possa ser assumido por essas lideranças como uma condição importante de resolver os problemas, sejam os problemas mínimos estruturais, mas também
aqueles maiores de violência, comunicando às autoridades, entrosando com as autoridades de polícia. Então, essa articulação que acontece em outros municípios e dá certo, sobretudo naqueles que têm o policiamento comunitário, pode ser desenvolvida aqui em Passo Fundo, e é isso que nós vamos estar buscando, é isso que nós vamos estar batalhando, porque todos sabem como é a minha defesa pela segurança pública, como é a minha defesa pela articulação das comunidades nesse processo. Não se faz segurança pública apenas com policiamento, se faz segurança pública também com ação social, também melhorando a educação, também melhorando a iluminação, melhorando a saúde de muitos bairros. É isso que a gente quer conseguir colocar na cabeça, colocar como meta de trabalho daqueles que fazem o dia a dia da gestão. Escola de tempo integral, depois quando vai vir uma frase em seguida do Darcy Ribeiro, se puder paralisar nela, né? Nós fizemos uma indicação à Prefeitura que, através da Secretaria Municipal, possa começar um processo, evoluir em decisões administrativas, decisões políticas, decisões técnicas, e colocar a nossa cidade, obviamente que dentro das estruturas escolares que nós temos, porque nem toda escola pode receber uma escola de tempo integral, essa é a verdade, nem toda escola ela tem uma adaptação física para receber, mas que a gente consiga, dentro daquelas escolas com maior potencial, fazer um planejamento com que as crianças ali atendidas, os jovens ali atendidos, possam permanecer por mais tempo e aproveitar a comunidade escolar, aproveitar a convivência com professores, a convivência com seus colegas e fazer daquilo uma grande lição para a sua vida, né? E Darcy Ribeiro já dizia, como nessa frase que está no vídeo, se os governantes não construíssem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir os presídios. E vejam que esse retrato dele é algo que tem aproximadamente 35 anos. 35 anos. E se nós tivéssemos pensado, digo, nós, os governos passados, né, porque há 35 anos, poucos de nós estávamos lá, né, investido em escolas de tempo integral, quem sabe a nossa sociedade poderia ser diferente, né? Hoje as ocorrências que o noticiário nos apresenta são de uma grande participação de crianças e adolescentes de 14, 15, 16, 20 anos no cometimento de crimes. Isso indica de que, num determinado momento, o Estado falhou, que não deu escola e que as famílias também foram omissas na criação dessas pessoas. E finalizando, já que me restam apenas 2 minutos, quero aqui fazer uma breve justificativa também de algumas ações que foram começadas no ano passado e que nós estamos desenvolvendo, a questão da ampliação do aeroporto. Essa casa tem uma comissão própria que está batalhando, que está articulando com diversos setores da sociedade civil organizada. Nós também temos as rodovias, né? Como é o caso da BR-285, nós temos ali os entroncamentos do acesso à Universidade de Passo Fundo, o acesso ao Distrito Industrial, que são precários. Essas imagens nós pegamos da Rádio Urapuru, que faz toda a cobertura jornalística, e não é o dia que não tem um acidente naquele trecho. Mortes já aconteceram, acidentes com lesões permanentes às pessoas, o que, de certa forma, faz com que essa casa continue cobrando do governo estadual e do DENIT a melhoria. A lei de incentivo ao esporte é uma lei que foi aprovada em 2014, de nossa autoria, que tivemos uma grata conversa com o secretário Giba a semana passada, e o secretário Giba nos dizia que essa lei é a primeira pauta dos seus assuntos nesse ano, que não houve implementação dela nos anos anteriores, mas que esse ano ele disse que vai tirar do papel, porque eu disse para ele, secretário, quem ganha são os desportistas, quem ganha são os atletas amadores, quem ganha é Vossa Excelência na secretaria, porque vai ter como dizer que ali na frente prestou algum serviço com base nessa lei, que é uma lei bastante apropriada e que tem dado resultados nos municípios em que são aplicados. E para finalizar, essa casa aprovou o marco regulatório do transporte coletivo, com a bilhetagem eletrônica, aprovou também com a colocação de câmeras de vigilância
nos novos veículos que serão disponibilizados através do processo licitatório, e é isso que nós vamos estar acompanhando a partir do momento em que nós tivermos toda essa licitação à disposição dos interessados. Tanto a bilhetagem quanto a Câmara de Vigilância trazem segurança aos trabalhadores do transporte coletivo e também segurança aos usuários. Eu não tenho 3 minutos de vereador? Por favor. Concedido. Aí eu encerro a minha participação hoje, ninguém mais vai ter que ficar me ouvindo aqui. Para concluir, então, em relação ao trânsito, agora sim, né, já está no fim da nossa... quando se tem muita coisa, vereador Leandro, o tempo muitas vezes a gente sabe que é curto, né? E eu não consegui botar no papel todas as nossas iniciativas, porque é um compromisso que eu tenho com a cidade de trabalhar em diversos setores, né? Tem minhas bandeiras que eu gosto, segurança pública, a educação, a infraestrutura, mas como a gente conhece muitas pessoas, muitas entidades, então várias propostas nos chegam e a gente tem que, na medida do possível, então, atender. A lei do autismo é uma lei que foi aprovada nessa casa em 2014, que prevê a semana de conscientização, que inicia-se agora a partir do dia 2 de abril, e também uma nova proposta que prevê a implementação de acessos a pais e portadores de acesso especializado, de um acesso direto naqueles serviços públicos. Além disso, alguns pedidos sobre o trânsito, né, colocação de sinaleiras para pedestre, a melhoria da fiscalização da área azul. A gente sabe que são 1.500 vagas autorizadas pela legislação, nem todos esses espaços estão sendo ocupados com área azul, mas tem que melhorar. Já conversamos com o presidente da Codepas, o presidente Tadeu, para que, de certa forma, ele consiga colocar mais monitores e que o estacionamento funcione como ele tem que funcionar. Eu aposto, né, com cada um dos senhores, quem consegue estacionar na região central da cidade, em dias de chuva, que há uma dificuldade imensa de se conseguir vagas para estacionamento, e nós temos lá parquímetros, mas infelizmente a fiscalização ela podia ser melhorada com colocação de mais monitores. Também a ampliação das ciclovias em alguns trechos, a pedimos lá na região da Santa Marta, lá na região da Petrópolis. Fiz aqui uma intervenção numa fala, se não me falha a memória, acho que foi o vereador Alex, não, o vereador que sugeriu sobre a ciclovia, vereador Ronaldo, né? Nós tivemos também uma contribuição em relação à indicação dele, sobretudo que a gente sabe que é uma ação que deu certo e que a população, aqueles que utilizam a bicicleta, né, tem gostado de frequentar. E para finalizar, né, em quase 70 dias, nós apuramos aí um total de 102 pedidos que foram feitos pelo nosso gabinete, em diversas áreas, em diversas ações, né, recuperação de pavimentação asfáltica, iluminação, poda de árvore, e esse é o trabalho que eu fiz questão de apresentar nesse nosso primeiro grande expediente. Obrigado, senhor presidente, e obrigado, colegas.